e colega dela há muitos anos, trabalha com isso já há bastante tempo, então vai falar um pouquinho com a gente, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o currículo da professora Viviane. Ela é formada pela UBRA, né, então ela vem já da UBRA, fez residência no Hospital Veterinário da UBRA, depois fez mestrado e doutorado na URGS, tem vários cursos, né, de ozonioterapia, tem especialização em acupuntura, ela ministra vários cursos de ozonioterapia, né, pelo Brasil, e ela faz parte do Comitê de Terapias Integrativas do Conselho de Medicina Veterinária, e também faz parte lá do Hospital Veterinário, né, do setor das terapias integrativas, que juntamente comigo a gente faz a parte de reabilitação, mas ela é responsável, então, por essas terapias. Bem-vinda, professora Viviane, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, professora Karine, é um prazer para mim também poder falar de um assunto que eu trabalho há mais de 15 anos e que tantas alegrias trazem nas nossas vidas, né? Vivi, eu gostaria de te perguntar primeiro por que chama terapia integrativa e o que são essas terapias integrativas? Tá, então assim, terapia integrativa é todas as terapias que podem auxiliar de alguma maneira tanto o paciente como o tutor. Então, por que antes era chamada de terapia complementar ou alternativa? Porque se pensava, né? É uma alternativa à cirurgia, é uma alternativa ao tratamento convencional. E não é, a gente não fazer uma coisa ou outra. Muitas vezes a gente usa a medicina integrativa, que é a integração de mais de uma terapia. Então, é a integração de uma acupuntura com um reiki, é a integração de uma terapia convencional, com o uso de uma antibiótico terapia, por exemplo, associada à ozonioterapia. Então, são várias técnicas que a gente consegue associar com o objetivo de quê? Da saúde plena para os nossos pacientes. Então, quando eu dizia assim, por exemplo, para mim, fazer uma... dependendo da situação, a gente tem que o que é alternativo, às vezes, é um procedimento cirúrgico, né? Então, eu vou tratar convencional, ou eu tenho alternativa de fazer uma cirurgia. Na medicina integrativa, a gente vai fazer uma combinação. E aí, pensando o que é medicina integrativa, então? Ou que terapias englobam a medicina integrativa? Nós temos, vai desde o reiki, a constelação familiar, a acupuntura, a quiropraxia, a osteopatia, a aromoterapia, todas essas terapias que, na grande maioria das vezes, têm um objetivo também de ver o paciente como um todo, não ver apenas a doença do paciente. Então, eu vejo a doença, mas eu vejo todo o entorno que essa doença causa para esse paciente, né? Então, dentro dessa visão, a gente foi criado, e aí puxando um pouquinho para a área humana, né? PICs. O que são as PICs? As PICs são as práticas integrativas, tá? Voltados para os humanos. E hoje em dia a gente tem já disponível as práticas no SUS, né? Então a gente tem um hospital em Porto Alegre, que é o Hospital Vila Nova, que faz práticas integrativas e complementares nos pacientes, de forma gratuita no SUS. Então, são terapias que, associadas ao tratamento, muitas vezes, fazem um benefício e uma recuperação muito mais rápida dos nossos pacientes. E a principal diferença entre a terapia tradicional e a integrativa seria essa visão mais macro do paciente, ou tem outras diferenças também? Essa visão mais macro, perfeito, Karine, perfeito, porque, por exemplo, tem um paciente com dor aguda,
né? Então, a gente pega aquele paciente, pulou do sofá e fez uma lesão de joelho, por exemplo, e ele apresenta uma dor aguda. A gente vai tratar com anti-inflamatório e analgésico pela visão convencional, né? Pela medicina convencional. Pela medicina integrativa, eu também vou fazer isso, mas eu vou ver o que de alteração essa lesão também pode ter causado. Eu faço uma avaliação, por exemplo, de quiropraxia. Então, eu vou avaliar movimento articular, eu vou avaliar a mobilidade articular para definir se aquilo vai causar depois, consequentemente, uma contratura muscular, que eu tenha que trabalhar com fisioterapia, que eu tenha que trabalhar com acupuntura. Então, hoje em dia, na medicina e na medicina veterinária, ainda é um pouco compartimentado, assim, né? Então, eu vou tratar o joelho, ou eu vou fazer cirurgia, ou eu vou fazer tratamento medicamentoso. Então, a gente vai fazer as duas coisas. Às vezes, a gente vai fazer a cirurgia e vai associar. E aqui eu tenho um exemplo bem legal, professora Karine, que aconteceu. A gente consegue integrar o nosso aluno nessa medicina integrativa. Né? Então, um exemplo disso, eu tive um aluno chamado Laerte, que fez estágio curricular no Hospital Veterinário da Ubra, e ele trabalhava com reiki, olha isso. Daí, ele quis fazer o estágio curricular dele fazendo um projeto com reiki, mandamos para o SEUA, e era um projeto em que os animais faziam cirurgia ortopédica, e ele fazia reiki nos pacientes antes do paciente ir para a cirurgia. O paciente pela cirurgia ortopédica, e depois da cirurgia ortopédica, ele avaliava a dor desses pacientes durante 24 horas. E sabe o que observamos? Observamos que os pacientes que receberam reiki tiveram muito menos resgate analgésico no pós-operatório. Uma terapia integrativa, associada a uma terapia cirúrgica e que trouxe um benefício para esse paciente. Então, é nesse contexto que a gente consegue integrar bastante a medicina integrativa. E referente a isso, né, pegando um pouco o reiki, essa questão de terapias que não são tão utilizadas normalmente no Ocidente, existe algum tipo de preconceito que tu percebe dos colegas, dos tutores, em relação a isso? Às vezes, alguns colegas, sim, por desconhecimento, acredito que por desconhecimento, né? Então, muitas vezes existe uma terapia chamada de radiestesia, que é uma terapia em que a gente usa toda a movimentação energética que a gente evidencia através de um pêndulo, para que a gente determine, por exemplo, um alinhamento de chakras, né? Então, quando a gente fala em terapias, muitas vezes o preconceito vem daí. Essa energia que vocês falam, e energia, nós temos em tudo tem energia, né? Todo movimento terrestre dos corpos, tudo envolve energia. Então, eu acho que é por desconhecimento, mas alguns colegas, sim, têm esse, não diria preconceito, mas não indicam, né? Porque diz, isso não funciona, isso é bobagem. E, na verdade, vamos pegar uma terapia que é a acupuntura. Não existe acreditação na acupuntura. A acupuntura, ela é científica, a acupuntura, ela é reconhecida pelos conselhos federais de medicina, Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, nós temos essa cultura de, às vezes dizer, né, eu acredito ou não, na verdade, é científico. E a grande maioria dessas terapias que são integrativas, a grande maioria, também tem muitos trabalhos científicos pautando a sua existência, né? Muitas vezes não vai ter aqueles exames ou ensaios clínicos randomizados que se quer, mas por quê? Porque não existe um interesse para que essas terapias fiquem muito conhecidas, porque elas não geram uma verba para a indústria farmacêutica, por exemplo.
Então, essas pesquisas, elas são feitas de pouquinho em pouquinho, né? Por isso a gente não tem esses índices tão grandes que a gente tem muitas vezes com a farmacologia, as indústrias farmacêuticas, perdão. E na tua rotina da Ubra, que eu participo bastante, inclusive eu vi o resultado do reiki, né, que o aluno Laerte fez em muitos pacientes meus. Eu utilizo muito a acupuntura, te indico muito, assim como o ozônio também, e a quiropraxia. Então, são várias áreas. Tu consegue aplicar a tua técnica e demonstrar o resultado delas para os colegas demais ou para os alunos? Tem esse viés da comprovação, da verificação? Sim, e é isso que faz com que o nosso setor, no hospital veterinário, todo o nosso setor de medicina integrativa, tenha tanta procura, né? Então, a gente consegue, em geral, a gente precisa 2, 3 sessões para estabilizar um paciente, né? Então, neste período, sempre digo ao tutor, né? Eu digo, olha, não é numa primeira sessão que a gente vai ter a resolução de todos os problemas, isso a gente tem que ir fazendo as sessões, e a acupuntura normalmente ela é uma por semana, né? Então a gente consegue, sabe o que a gente consegue? Integrar o aluno, a gente consegue fazer com que esse aluno que está na graduação acompanhe esses procedimentos, e muitas vezes são esses alunos que indicam para os seus familiares e para outros tutores pelos resultados que a gente consegue. Então, resultado em tratar, por exemplo, sequela neurológica de sinomose, né? Nós temos os pacientes que muitas vezes ficam com mioclonia, e mioclonia importante, que faz com que tenha uma qualidade de vida não tão boa, né? Porque não consegue caminhar direito, muitas vezes mioclonia nos músculos da face, então não consegue fazer um movimento adequado na mandíbula para se alimentar. Acupuntura, a gente consegue, muitas vezes em 2 meses, fazer com que essa mioclonia diminua e até mesmo que zere essa mioclonia, que ela não aconteça mais. É claro que daí eu estou falando de um paciente que tem uma lesão recente, né? Às vezes, eu tenho um paciente com sequela de sinomose há 3 anos, eu posso fazer acupuntura? A gente pode fazer com outras perspectivas, né? Porque daí a gente tem muito tempo de lesão. Mas sim, a gente consegue ver essa diferença e o resultado de forma bem rápida, professora Karine. E tu citou na graduação, né, que tu consegue trazer os alunos juntos para ver resultado, mas nas tuas aulas de graduação, tu dá aula de anestesia, tu dá aula de toxicologia, de anatomia, tu consegue trazer alguma coisa para dentro da sala de aula? Esse aluno consegue alguma coisa ou ele precisaria ter um curso de especialização para executar essas técnicas? Então, essa pergunta é ótima. Olha só, eu dou aula de anatomia, vou dar um exemplo para cada uma, tá? Então, na anatomia, é difícil o aluno que entra na medicina veterinária gostando e achando o máximo a anatomia. Então, o que eu tento fazer? Eu tento fazer com que esse aluno tenha uma visão da onde ele vai usar a anatomia. Então, eu costumo comentar, inclusive, em aula, né? Eu digo, olha, eu trabalho muito com acupuntura. E sabe como a gente localiza os mais de 300 pontos de acupuntura que tem ao longo do corpo? Através da palpação anatômica. Então, aí eu já puxo ele e digo, olha, quando a gente faz a palpação anatômica, eu preciso conhecer a anatomia, senão não tem onde colocar agulha, se eu não souber exatamente aonde está o ponto de acupuntura, né? Então, um outro exemplo, vamos pegar pacientes que tenham intoxicações lá na toxicologia. Então, quando eu estou na toxicologia, eu digo, olha, pessoal, muitas vezes, vamos pegar uma coisa bem comum, professora, a gente tem intoxicação por plantas em animais, né? Muitas vezes a gente tem distúrbios gastrointestinais, vômito e diarreia, e aí a gente usa a combinação da ozonioterapia com o fluido e faz um fluido ozonizado, que altera e aumenta o metabolismo e aumenta a excreção das toxinas. Então ela acaba associando, né, sendo associada, claro que eu vou utilizar fármacos protetores,
COS, eu vou associar, né, a medicina convencional, mas a gente consegue associar. Aí eu pego aquele paciente lá da anestesia, e aí eu tenho um exemplo que é muito bacana também. Eu tive um aluno chamado Murilo, e esse aluno foi fazer o estágio curricular no Hospital Veterinário da Ubra e queria trabalhar com acupuntura. Ele tinha sido meu estagiário, e isso é bacana na Ubra, por quê? Porque o professor da graduação, ele é inserido a trabalhar junto ao hospital veterinário com tutoria aos residentes da pós-graduação. Então, a gente consegue fazer essa interação na sala de aula e no hospital veterinário. Então, o nosso aluno, desde cedo, ele consegue fazer estágio no hospital veterinário. E o Murilo foi um aluno que me acompanhou 2 semestres no setor de medicina integrativa, e ele adorou, e ele disse, professora, eu quero fazer meu estágio curricular com alguma coisa de acupuntura e anestesia. Digo, ótimo. Por quê? Porque na anestesia nós temos um ponto que é um ponto de ressuscitação, que fica bem aqui, ó, bem aqui. Ele chama-se vaso governador 26. E ele é um ponto que ele aumenta a pressão arterial, ele é um ponto que estimula o centro respiratório, ele é um ponto que estimula o batimento cardíaco. E sabe por que ele estimula isso? Porque ele faz uma estimulação do sistema nervoso simpático. Olha só, puxei anatomia, sistema nervoso simpático, puxei fisiologia, puxei um ponto que auxilia na anestesia. Então, a gente tem uma combinação de ações desse ponto. E aí o Murilo fez o trabalho de conclusão do curso com este ponto. Então, os animais que durante a anestesia faziam hipotensão, o Murilo botava uma agulhinha no VG26, estimulava e continuava mensurando a pressão. E os animais responderam a esse ponto VG26. Então, eu cito isso, por exemplo, na aula de anestesia, e isso faz parte, professora Karine, do protocolo de ressuscitação. Teve uma prova de concurso para medicina veterinária que dizia lá, na ressuscitação, o que você deve fazer. E o meu ponto de acupuntura, claro que não é meu, né, é da medicina tradicional chinesa, estava lá relatado para ser utilizado. Então, quando a gente usa, e outro exemplo, na anatomia, né, então, quiropraxia. O que é a quiropraxia? Ou a osteopatia, que são parentes as duas, né? Elas fazem, quando eu faço uma avaliação de quiropraxia, eu avalio o quê? O movimento das articulações. Então, eu avalio se essa articulação tem muito movimento, tem pouco movimento, ou está bom. Então, para que eu faça essa avaliação, eu preciso conhecer a articulação, eu tenho que saber aonde ela está, eu tenho que saber que músculos eu vou estimular, se eu estimular essa articulação, e isso é integrar a rotina com a sala de aula, e isso só quem consegue é quem trabalha na rotina do hospital e da aula ao mesmo tempo, que é o que a gente consegue fazer lá na Ubra. E se precisa tantos conhecimentos, né? Conhecimentos de movimentação, a biomecânica, conhecimentos da anatomia e fisiologia, seria essencial que fosse veterinário para fazer, ou a gente pode ter outros profissionais de áreas, né, diversas para fazer a terapia? Isso é super importante, salientar que só quem é habilitado para trabalhar com animais é o médico veterinário, né? Então, para fazer essas terapias, essas terapias que são reconhecidas, né? É preciso que seja um médico veterinário, tá? Qualquer terapia com os pacientes precisa ser médico veterinário. E, professora, tu faz parte da comissão do Conselho Regional de Medicina Veterinária na parte integrativa. Então, isso já tem um reconhecimento, certo? Existe um reconhecimento já de diversas terapias. Essas terapias não são mais consideradas experimentais ou ainda são consideradas experimentais? Algumas são ainda consideradas experimentais, né? Então, é importante a gente salientar que
o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul criou pela primeira vez no Brasil essa comissão de medicina integrativa. E ele criou por entender da importância das terapias aos pacientes, né? Da importância da manutenção da saúde através dessas terapias. Então, esse é um entendimento. Só as terapias que estão reconhecidas até o momento é a acupuntura e a homeopatia como especialização. Então, essas duas terapias, elas são reconhecidas como especialização. As demais terapias, elas podem ser realizadas, mas elas não têm ainda a especialização, né? Então, só quem é reconhecido são essas duas terapias. A ozonioterapia, ela está no Conselho Federal de Medicina Veterinária para ser votada, né, como uma especialidade também e ser liberada para uso de forma convencional. Mas a gente tem o consentimento do conselho para poder utilizar, mas ela ainda não é regulamentada. Isso que a gente... Falando em ozonioterapia, que está muito em voga no momento, se fala bastante de ozônio, quais seriam as principais indicações? Quando é que o veterinário pode pensar, olha, esse é o caso de usar a ozonioterapia e que tu tem visto bastante resposta? Então, a ozonioterapia é uma terapia de oxidação controlada, né? Então, a gente provoca, quando eu uso a terapia, né, de forma sistêmica, então, por aplicação retal ou autohemoterapia, ela tem o objetivo de provocar um pequeno estresse oxidativo que é transitório, e que esse pequeno estresse oxidativo faz com que o meu organismo aumente a produção de enzimas antioxidantes, que faz com que eu tenha uma melhora antioxidante no meu organismo. Então, isso pode ajudar em diversas doenças, tá? Então, eu posso utilizar como imunoestimulante, eu posso utilizar, e aí muito conhecido, que é talvez a forma como o ozônio começou a ser aplicado, que é no tratamento de feridas. O ozônio iniciou durante a Primeira Guerra Mundial, no tratamento de soldados, para tratar soldados que tinham feridas extensas por causa da guerra. Nessa época não existiam antibióticos, então o ozônio era utilizado com essa ação. Então, ele tem ação bactericida, ele tem ação fungicida e ele tem ação cicatrizante. Ah, mas ele faz tudo isso? Sim. O que vai variar? A concentração que eu vou utilizar para que ele tenha uma ou outra ação. Então, eu consigo utilizar o ozônio, não é assim, ele não é, eu posso, tudo usa ozônio. Na verdade, a gente precisa saber usar o ozônio, né? Porque se eu usar da forma correta, eu tenho muitos benefícios. Então, desde a cicatrização de feridas, tratar uma cistite, aqui é um ponto bem legal. Cistite, e eu falo daquela cistite que é uma cistite que acabou de acontecer, é a primeira vez que o animal tem. Eu falo daquela cistite, que é uma cistite recorrente, que já tem 3 ou 4 tipos de bactéria e que mais nenhum antibiótico pode ser utilizado. A gente faz um tratamento com ozônio por 5 dias, associa com um antibiótico que seja intermediário. Por que eu digo associa? Para eu potencializar. Eu vou potencializar esse antibiótico com o ozônio e esse animal tende a estabilizar e essas bactérias vão morrer, literalmente morrer com a ação direta do ozônio na bexiga associado ao antibiótico sistêmico. Então, nesse caso, a gente já percebe uma importância da terapia. Por que eu digo isso? Se nós tratássemos esse paciente somente com a terapia convencional, que é o uso de antibiótico sistêmico para cistite, então eu vou utilizar 21 dias de antibiótico até que eu consiga eliminar todas essas bactérias. Quando eu associo o antibiótico com ozônio tópico vesical na vesícula urinária, tá? A gente consegue fazer isso em 7 dias. Então, isso é muito bom, é um ganho muito importante. E o ozônio, ele é um gás, né? Eu acho, é só na forma de gás.
Mas, eventualmente, eu vejo vocês aplicando e a gente utiliza na forma de um óleo. Esse óleo, ele tem ozônio ou é alguma outra substância semelhante? Tá. Esse óleo é o óleo de girassol. Por que que é o óleo de girassol? Porque ele é puro o suficiente para fazer uma grande concentração de ozônio, que é os subprodutos do ozônio. Então, naquele óleo que a gente chama de óleo ozonizado, a gente tem óleo de girassol, que recebeu uma grande concentração do gás, e aí ele ficou óleo de girassol ozonizado. Ali eu não tenho mais o ozônio como gás. Eu tenho subprodutos do ozônio, que são os ozonídeos, e que fazem o quê? Ação bactericida, fungicida, cicatrizante. Teve uma situação até que gosto de comentar, uma professora colega, não vou citar nomes aqui, ela fez uma queimadura, caiu água de chimarrão no pé e estava latejando. E aí eu encontrei com ela, ela disse, Vivi, meu pé tá latejando, queimei, e eu disse, posso passar o olhinho? Daí ela disse, pode. O óleo de girassol ozonizado, ele tem um odor fortinho, tem gente que diz que é odor de melancia, né, mas é um odor um pouco forte, eu só expliquei, eu digo, olha, pode ficar um... Eu passei o óleo na queimadura, deu 3 minutos, e ela me olhou e disse, o que tu passou? Porque parou de arder, então parou de latejar. Isso é importante porque ele tem uma ação analgésica. Muitas vezes eu uso em pacientes que têm equinos com tendinite, por exemplo, tá? A gente faz uma massagem ao redor do tendão e a gente consegue uma boa analgesia com o uso do óleo. Eu já vi resultados fabulosos em relação à cicatrização e à ação bactericida, assim. Eu não penso duas vezes no que usar numa ferida hoje que não óleo ozonizado. Eu vejo que vocês usam também para lavagem, né? Ozoniza, eu não sei se é o Linger ou a solução fisiológica, ou ambos, que se passa o ozônio, o gás por dentro, né? E essa solução, ela é utilizada depois. Ela pode ser utilizada durante uma cirurgia, por exemplo, que eu tenho que descontaminar alguma região, uma cavidade? Excelente, sim, tá? Então vamos pensar, quando eu ozonizo uma solução, o ozônio ele se difunde muito bem em meio líquido, e esse é um dos objetivos quando eu ozonizo essa solução. Ela fica com uma ação bactericida. Então, se eu pensar numa cirurgia abdominal onde eu tenha já uma peritonite, né? Então, extremamente indicado a gente fazer a lavagem dessa cavidade para que diminua, então, essa contaminação. Eu tenho uma colega, que é a doutora Reni, que trabalha em São Paulo, e ela faz, esse trabalho é fantástico, com paciente que tenha doença intestinal. Então, durante a endoscopia, tem uma visão do intestino inflamado, e ela lava com endoscópio, né? A solução que se usa é uma solução ozonizada. O antes e depois desse intestino, logo depois da lavagem, e ele faz uma modificação daquela irritação, fica com a mucosa intestinal com uma oração muito menos inflamada, e isso é rápido, isso é na hora que está sendo feito, imediatamente após a lavagem. Não ficando só na ozonioterapia, vamos falar um pouquinho de acupuntura também. Na acupuntura, eu vejo que nem sempre é a utilização só com agulhas, né? Como o nome diz, acupuntura, eu vejo que tu utiliza outras formas, eventualmente calor, que é a moxa bustão, ou eventualmente com alguma outra superfície quente. Como é que se utiliza isso? Para que serve? Essa moxa é uma erva específica? É feita do quê? Então, a acupuntura, ela pertence a medicina tradicional chinesa, que é uma combinação de técnicas, tem o objetivo de deixar o organismo regulado, vamos dizer assim. Então, na acupuntura eu posso usar só agulhas, eu posso usar calor, que é através da moxa, ou moxa bustão, que é a erva de artemisia. A erva de artemisia, ela tem um odor específico, assim,
tá? E ela é muito utilizada para tonificação de pontos de acupuntura. Então, vamos pensar naquele paciente que tem uma hérnia de disco e na acupuntura ou na medicina tradicional chinesa, quando eu tenho dor, eu tenho uma estagnação do fluxo sanguíneo, que a gente vai chamar de estagnação de energia. Então, vamos imaginar que eu pego essa moxa e começo a trabalhar essa região para circular essa energia e tirar essa estagnação que está naquele momento. E aí eu consigo dispersar e diminuir a dor naquela região. Além disso, eu tenho uma técnica chamada de gua sha, quando eu uso uma pedra específica para fazer massagem em determinados pontos, que também auxilia a medicina tradicional chinesa. Nós temos também a fitoterapia. Então, a fitoterapia, a gente utiliza ervas e outras substâncias numa combinação para aquele paciente específico, e daí a acupuntura ela é uma especialização de 2 anos e meio, o aluno precisa estar formado para depois fazer a especialização, mas se algum aluno quiser fazer estágio, né, se é da UBRA, pode fazer lá conosco, né, que a gente está aceitando, mas aí especialização daí é depois, né, então aí vai aprender a usar fitoterapia. Existe a eletroacupuntura, que as agulhas são conectadas num aparelho que gera uma corrente elétrica para estimular os pontos de acupuntura. Então, o que isso faz? O que a acupuntura, qual é o mecanismo de ação da acupuntura? A acupuntura usa um mecanismo neuroendócrino. Quando eu uso uma agulha e essa agulha é inserida na pele, ocorre uma despolarização de membrana, ocorre um impulso elétrico que estimula o sistema nervoso. E a partir daí, ele faz toda uma comunicação com o corpo, indicando, produz mais hormônio, produz menos hormônio, produz encefalinas que vão dar analgesia. Então, a acupuntura, ela age com essa ação, né? Mas aí a gente tem uma questão que muitas vezes, vou colocar agulha em qualquer lugar. Tem vários trabalhos fazendo, e sempre que tem um trabalho de acupuntura, se usa pontos corretos de acupuntura dentro dos meridianos, que são pontos localizados, e se usa acupuntura em pontos falsos. Então, a ação melhor quando a acupuntura é feita nos pontos corretos de acupuntura, tá? Então, a gente tem várias técnicas que podem ser usadas também para acupuntura. E na acupuntura, isso é uma dúvida que eu tenho realmente. A profundidade da agulha vai te alterar o ponto que tu está trabalhando? Ele vai alterar o plano em que a doença está. Por exemplo, se eu tenho uma doença mais superficial, um animal que pegou uma virose febril, está febril, essa doença ainda está no que a gente chama de plano superficial. Então, a minha agulha é colocada num plano mais superficial. Doenças crônicas, artroses, por exemplo, ou doença renal, né? Eu já tenho envolvimento de órgãos. Então, é uma doença que está num nível energético mais profundo. E a minha agulha entra mais profundamente. O local do ponto, ele é o mesmo. Mas eu posso usar esse ponto de forma superficial ou de forma profunda. E aqui é uma coisa que eu até gosto de salientar, muitas vezes os profissionais, os colegas, indicam acupuntura para doenças musculoesqueléticas. Tá com uma hérnia, tá com uma artrose, tá com displasia coxofemoral leve, que só tem dor, né? E a acupuntura, ela é muito mais do que isso. A acupuntura, ela é usada no paciente doente renal. A acupuntura, ela é utilizada no diabético. A acupuntura, ela é utilizada para distúrbios dermatológicos. Porque, gente, se a gente pensar, tudo é uma desarmonia do nosso corpo. O chinês costuma dizer que a gente só adoece quando a gente tem um desequilíbrio. Então, a doença só vai se manifestar se eu tenho desequilíbrio. Se a acupuntura tende a equilibrar através da ação do sistema nervoso, então eu vou usar a acupuntura em diversas doenças, não só na doença musculoesquelética. E pensando nos pacientes idosos que têm múltiplas disfunções,
e também nos pacientes terminais, que também muitas vezes estão com falhas em diferentes órgãos. A medicina integrativa como um todo, né? Ela tem bastante utilização, e qual seria, ou quais seriam as técnicas mais utilizadas para esses pacientes idosos ou terminais? Vamos pensar que esse paciente idoso ou terminal, ele já tem uma energia menor, se a gente comparar com um jovem, se a gente comparar com um adulto, e muitas vezes esse paciente ele já é medicado, e ainda assim esse paciente tem dor, ainda assim ele tem dificuldade de locomoção, ainda assim esse paciente, ele interage pouco com o meio, porque ele tem uma tristeza porque tem a dor. Então, quando eu penso nisso, eu penso que a medicina integrativa nesses pacientes, ela é fundamental. É fundamental eu fazer acupuntura para aliviar a dor, para dar conforto, para melhorar o sistema mental desse paciente, né? A gente sabe que, e não só a acupuntura, aí eu posso usar a homeopatia, aí eu posso usar a constelação, a terapia neural, que é bem bacana. A gente até não falou da terapia neural, só vou fazer um parêntese aqui, porque toquei nesse assunto e eu acho importante. Terapia neural é uma terapia que reprograma o sistema nervoso, olha que loucura, né? Então, eu uso um fármaco anestésico em pontos específicos, e esse fármaco, ele faz com que o meu sistema nervoso destrua uma informação negativa e comece a fazer uma informação positiva. Então, imagina isso num velhinho com dor crônica, imagina isso numa hérnia de disco de um paciente crônico, imagina isso num insuficiente cardíaco, por exemplo, e não vai acabar com a insuficiência cardíaca, né? Ele vai continuar tendo que tomar a medicação, mas ele vai tomar a medicação e ele vai ser mais feliz, ele vai ter mais disposição, né? Então, o reiki é uma terapia assim também. Então, eu vou dar energia para esse paciente, eu vou trabalhar o ambiente, e aqui eu não posso esquecer da energia do ambiente, e essa energia ela é compartilhada pelo tutor, pelo paciente, e essa energia, gente, ela precisa ser trabalhada. Quantas vezes a gente entra no ambiente e diz, ufa, que ambiente pesado, e aqui eu não estou falando de energia, né? A gente se sente mais cansada. Com os animais é igual. Então, esses pacientes terminais que já têm deficiência de tanta coisa, a medicina integrativa para eles só tende a somar, só tende a melhorar a qualidade de vida. Os suplementos alimentares, né? Hoje em dia está também bastante em moda a gente complementar, porque quanto mais idoso o nosso paciente vai ficando, menos ele absorve vitaminas, minerais, e também vão fazer falta para essa modulação celular e ação do sistema nervoso. E tu chega a perceber resposta nos próprios tutores, já que tu está fazendo uma harmonização do paciente, e até no momento de estar fazendo aquela terapia, o tutor muitas vezes está junto? Muitas vezes, muitas vezes. E isso é interessante, e comecem a reparar, não é incomum tem um paciente, ou a gente tem um paciente, por exemplo, que tem um tumor de mama, e o tutor tem ou teve um câncer, né? Tem uma hérnia de disco e o tutor ter uma hérnia de disco, ter uma lesão renal e o tutor fazer hemodiálise, tá? Então, essa energia que circula faz parte da família, os animais fazem parte atualmente, né, muito mais da nossa família. Então é muito comum, e muito comum eles dizerem assim, tu não fazem, gente, porque eu queria que tu fizesse em mim também, ele parece que ele gosta tanto, eu também quero. Eu disse, eu não faço, mas eu lhe indico, né, um profissional que trabalhe com humanos, porque eu só trabalho com animais, cada um na sua área, né, mas isso sim, professora Karine, a gente observa muito a questão da harmonia que o tutor chega, e muitas vezes num dia que está muito pesado, e sempre que eu vou fazer reiki nos pacientes, eu pergunto, eu posso fazer?
porque o tutor ele tem que permitir. E muitas vezes, quando tu está fazendo no animal, a gente pode sugerir também e perguntar ao tutor, você também quer, né? Quer que eu faça também? Porque essa energia, ela pode ser feita, e aí não precisa ser um médico veterinário, por exemplo, para administrar ou para praticar o reiki, né? Pode ser qualquer pessoa que seja reikiana, tanto em humanos como em animais. Mas isso é muito legal e eu vejo isso de forma muito, muito recorrente, do tutor ou pedir uma indicação de um lugar para fazer a terapia que o seu animalzinho está recebendo, porque ele acha sim que está fazendo muito bem para o paciente, ou também da gente fazer essa integração e ele querer essa energia, e isso na anamnese da integrativa, né, quando a gente conversa com o tutor, tem que estar presente, a gente pergunta sobre o familiar, muitas vezes, por que isso? Existem algumas causas que levam tanto a gente como os animais a ter doença. Primeira causa genética, né? Então, a genética, ela é importante e vai fazer com que a gente possa desenvolver ou não algumas doenças. Só que a genética é um percentual muito pequeno. Quem interfere realmente na transformação é os alimentos e o nosso emocional e o meio ambiente. Então, o meio em que esse animal vive, né? Então, essas desarmonias são as principais causas de doenças que tanto os animais, e aí a gente pode falar isso para humanos também, vão desenvolver a partir dessas situações. Eu queria deixar um espaço para as pessoas perguntarem, se alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa no chat, ou abrir o microfone para perguntar para a professora Viviane, aproveitar esse momento. Podem perguntar, a gente responde se souber, né, querida? E uma coisa importante, né, da integrativa, então, enquanto eles vão pensando na elaboração da pergunta, né, Karine, eu tenho certeza que alguém vai perguntar, não pode, né? Uma coisa importante muitas vezes, das terapias que eu faço, ó, a Karina tá com saudade. Saudade também, Karina. Muitas vezes, a gente como terapeuta não sabe todas as técnicas, e isso é verdade. Então, o que a gente faz? A gente indica colegas que façam as outras técnicas. Mas uma coisa que é importante, apesar da gente não fazer todas as técnicas, é a gente saber indicar, né? Então, eu posso não saber trabalhar com constelação, mas se eu acho que precisa a constelação, a gente vai indicar um colega que faça. Eu posso não saber trabalhar com homeopatia, mas muitas vezes nos distúrbios comportamentais, eu vou até um ponto e digo, agora nós precisamos agregar, né? Então, vamos junto com uma homeopata, ou então, alimentação, né? Temos que fazer uma reeducação alimentar. Então, a gente traz alguém que trabalhe com nutrição. Fisioterapia, a Karine que faz para mim, eu não, às vezes tem, prof, tu pode falar de fisioterapia? Eu digo, não, porque eu não faço fisioterapia, né? Então, cada um na sua área para tratar da melhor maneira o seu paciente. Eu e a professora Karine temos muitos pacientes em comum, porque eu acho que o meu paciente precisa de físio e porque ela acha que o paciente dela muitas vezes também precisa de acupuntura. E isso é medicina integrativa. E isso a gente não perde espaço para ninguém. A gente só agrega e agrada ao tutor e dá melhora de qualidade de pacientes. E acelera todo o processo, né? A gente percebe que tem uma aceleração da melhora do paciente quando a gente consegue perceber até onde a tua especialidade vai e aonde que a do colega está ajudando. A gente vê que fisioterapia com acupuntura, ela casa muito bem. Na verdade, com todas as integrativas quase, né? As que a gente tem experiência, pelo menos. E a gente percebe que o paciente só tem a ganhar. Deixa eu ver, tem uma perguntinha. Aqui a Aline falando, então, que ela teve o curso na UBRA, né, e ela viu vários pacientes além de cão e gato. Isso, esse final de semana é o curso de pós-graduação de acupuntura,
Teve aula prática, a aula prática acontece na Ubra, e tinha, assim, 2 coelhos, 4 aves, galinhas, na verdade, um papagaio, um jabuti, uma tartaruga e uma ovelha. E todos eles receberam acupuntura. E eles tinham patologias? Alguns tinham, o papagaio se arrancava as penas do peito, há 6 anos já, né, era da mesma tutora. As aves não estavam fazendo postura, e foi bem interessante, porque quando elas chegaram em casa, o tutor mandou a foto, e ela tinha acabado de pôr um ovo, então tem algumas situações em que é rápido. A Bruna Fernandes está perguntando aqui se qualquer paciente pode ter acesso às terapias integrativas, porque ela comenta em relação aos pacientes mais inquietos e mais agressivos, se a terapia vai ser eficaz e se ela é fácil de aplicar. Vamos pegar esse caso bem, que ela falou do paciente ser agressivo. Então, eu tive um paciente uma vez que ele não podia ver agulha. Ele ficava louco, desesperado, queria comer minhas mãos. E daí eu disse... Era o Cocker, não era? Sim. Nesse paciente eu não posso pôr agulha. Mas eu só tenho agulha? Não, eu tenho outras formas. Então, eu trabalhei com moxa, e aí tu consegue que o animal relaxe, e quando ele entende, e tem massagem também, tem uma técnica de tuinar, que eu também trabalho, que é uma técnica que tu trabalha pontos de acupuntura através de massagem específicas. E aí a gente consegue que o animal não sente dor e consegue fazer, tá? Agora, existem aqueles pacientes que não te deixam chegar perto. Daí a gente trabalha com terapias energéticas a longa distância, né? E não vou ter o mesmo benefício e a mesma ação que uma acupuntura teria. Aí a gente vai ter que avaliar individualmente cada um. Ou então, talvez para esse paciente, outra terapia seja mais indicada. Uma homeopatia que o tutor dê, por exemplo, né? Um fitoterápico que eu consiga indicar para que melhore aquela patologia inicial, tá? Mas a gente consegue fazer. Mas muitas vezes nesse brabão aí, se eu tiver que conter, botar mordaça, segurar para pôr a agulha, ele libera tanta adrenalina que a minha acupuntura tem dificuldade de fazer ação sobre o sistema nervoso central. Então, aí a gente não tem tanto benefício se a gente tiver que fazer nessas condições. Não dá para fazer com o paciente sedado. Então, quando eu tenho um paciente sedado, o que acontece com o sistema nervoso central? Ele diminui a sua atividade. E como a acupuntura ela age fazendo uma estimulação, eu tenho menos ação da acupuntura. Então, não é indicado fazer, a menos que eu queira fazer acupuntura, por exemplo, para uma analgesia cirúrgica. Daí eu vou ter que usar eletroacupuntura, e aí eu consigo fazer ação através da eletroacupuntura. Mas nunca é indicado eu fazer acupuntura num paciente que está sedado ou anestesiado. Em algumas situações, a gente tem os pacientes que recebem implantes, né? Por exemplo, o implante de ouro que a gente usa na acupuntura. Então, existe lá o tigre do zoológico, o professor Jean de São Paulo já fez, colocou implante de ouro próximo à articulação do quadril de um tigre. Claro que esse tigre foi anestesiado, mas esses implantes ficaram fazendo a sua ação, né? Então, a acupuntura ali é com o implante, esse implante ficou e depois é que ele foi fazer a ação, tá? Mas anestesiados a gente não indica fazer. Os implantes de ouro são colocados em pontos específicos, que seriam esses pontos de acupuntura, é isso? Perfeito, são colocados em pontos específicos. A gente utiliza em algumas situações bem pontuais. Por exemplo, artrose coxo-femoral. Então, o ouro, por sua polaridade, ele altera, né, a polaridade da articulação, diminuindo a produção de citocinas inflamatórias. E aí eu consigo ter uma menor inflamação daquela articulação. E ele fica ativo por 1 ano. Então, em geral, nesse paciente, a gente faz primeiro a acupuntura convencional e vê se ele responde à acupuntura convencional. Se ele responder, ele é um candidato a fazer implante de ouro. A gente faz implante de ouro para gengiva e estomatite, em alguns pacientes respondem super bem,
alguns pacientes não respondem. Então, a gente precisa ter isso em mente também. E a gente faz para epilepsia. Então, pacientes que são epiléticos, que convulsionam, tomam medicamento, né? Vamos supor que toma Gardenal e ainda assim convulsiona. A gente tem pontos específicos que a gente chama de cavaleiros, que são na cabecinha, que a gente implanta ouro. E aí, esses pacientes também fazem uma estabilização e diminuem ou não tem mais as convulsões. Professora Viviane, queria te agradecer, queria perguntar se tem mais alguma pergunta de alguém, as pessoas elogiando, eu achei excelente, muitas indicações que, né, me surgiram agora, eu já sou super fã da acupuntura e da ozonioterapia, queria ficar, né, à disposição ainda, para se alguém tiver alguma pergunta aí para a professora Viviane, mas já queria agradecer a participação e a elucidação, né, de tantos pontos importantes aí para a medicina veterinária. E agradecer também todos que estão assistindo, né, porque é sempre um prazer saber que alguém chega em casa e ainda vai para ter um conhecimento a mais, e é assim que a gente vai ficar cada vez melhor. Então, queria parabenizar também pela disponibilidade de estar aí aprendendo. Eu quero agradecer também, Karine, por tu estar aqui comigo, né? Fiquei lisonjada de estar aqui comigo. Quero agradecer a doutora Cristine, que é a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, por ter proporcionado esse evento, né? Essa live e as outras que virão. Prestem atenção, porque terão mais lives ao longo desse mês, tá? E agradecer a Ubra, que também permite que a gente consiga fazer essa integração de sala de aula com o hospital veterinário, que tanto o nosso aluno ganha e aprende. E obrigada a vocês que estão aqui conosco. Então tá, muito obrigada a todos. A gente vai provavelmente na sequência postar no canal da Ubra do YouTube, tá? A gente está gravando para fazer isso. E lembrando que tem, então, que vai ter frequentemente essas lives, a gente vai divulgar tanto nas nossas redes sociais aí, quanto na página da Ubra.